vídeo de hoje é a respeito de safenas, se precisa ou não de cirurgia. E se esse assunto lhe interessa, fica aqui que hoje vamos falar um pouquinho mais. Eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Vein Center de Londres e do Europe Vein Center de Portugal. Estamos em Faro e em Lisboa. Ok, com relação às veias safenas. Cada perna normalmente tem duas veias safenas, uma longa e uma curta. A safena longa vai desde a virilha, passa por dentro da coxa, como se fosse na costura da calça, tá bem? Por dentro da coxa até lá o tornozelo. E já a safena curta passa por trás do joelho até o tornozelo lateral, naquela parte de trás ali da perna, como se fosse no vinco de uma calça, tá bem? Então, normalmente nós nascemos com duas veias safenas em cada perna. Às vezes a veia safena é um pouco falha. Isso significa, às vezes a pessoa não tem a veia safena no lugar, então nasceu sem a safena, e o organismo desenvolve um outro ramo, que é chamado de safena acessória. Em outros casos, a pessoa nasce com a safena de verdade e mais a safena acessória. Portanto, ela fica com uma safena longa acessória e uma safena curta. Então, há alguns pacientes que têm 3 safenas em cada perna. Isso é muito importante quando se estuda as veias, porque devemos estudar todas as veias safenas, porque às vezes o defeito está numa, e às vezes está em outra, e às vezes em nenhuma, tá bem? Na maior parte dos casos, aquelas varizes bem grandes que surgem aqui na face interna da coxa, do joelho e da perna, estão ligados a problema na safena grande, na safena longa. Enquanto que algumas varizes um pouco atrás do joelho ou ali atrás da panturrilha, na zona dos gêmeos, veias muito grossas, são causadas normalmente por um problema na safena curta, que fica naquela zona. E assim então já vai a dica, que se você olhar as suas pernas e observar que na parte de dentro ali da sua coxa, do joelho ou da perna existem varizes grossas, há uma chance grande de que exista um problema na sua safena longa. E se estiver apenas com algumas varizes ali na zona do gêmeo, nas panturrilhas, possivelmente existe um problema na veia safena curta. Entretanto, nem todos os problemas de safenas precisam ser tratados, não. Precisa-se sempre verificar algumas informações, como qual o segmento da safena que está afetado, qual é que é a válvula que está afetada, qual que é a largura da safena e se já existem varizes ou não desenvolvidas em decorrência deste problema na safena. Todo este conjunto é que faz com que um paciente seja um candidato a um tratamento no momento da consulta para as safenas, eliminá-las. Entretanto, em alguns casos, nós sabemos que esses defeitos ainda não evoluíram o suficiente e podem ser acompanhados, eventualmente, durante mais 1, 5 ou 10 anos, com uma chance pequena de vir a ter uma evolução e complicações. Eu sempre considerei como uma regra 3 pontos fundamentais para que nós tivéssemos um convencimento total de que o paciente necessitava um tratamento na veia safena. Então, em primeiro lugar, é o parâmetro ecográfico. Nós fazemos o ecodoppler colorido e verificamos que a safena está bastante dilatada, é um segmento longo da safena que está comprometido e geralmente com uma válvula principal afetada, por exemplo, a primeira válvula que existe na safena, que fica aqui na zona da virilha, tá bem? Então, esse caso, o paciente já é um candidato potencial a tratar a sua safena. O segundo caso é quando o paciente já apresenta, além do defeito por dentro, um defeito por fora visível. Porque às vezes é difícil de convencer aquele que está apenas com um problema interno de que o tratamento realmente é importante e necessário neste momento. Até porque nem sempre esse problema interno causa dor ou outros sintomas. Então, o segundo sintoma, aliás, é um sinal que eu considero importante, é quando aí a pessoa já desenvolveu alguma variz do lado de fora. Porque eu posso dizer, olha, tá vendo essa variz aqui? Ela é causada por esse defeito que existe aqui dentro. Então, nós vamos tratar a sua safena e vamos tratar esta veia do lado de fora. E o terceiro dado importante para os meus pacientes é quando já existe algum sintoma. Então, o paciente reclama, sim, essa perna me dói mais, esta veia é mais sensível, essas varizes me incomodam, às vezes elas latejam, e às vezes até eu já tenho um pouco de inchaço na minha perna, um pouco maior no verão. Esse inchaço afeta e não é por coincidência só a perna que tem um problema na safena. Então, esse paciente com essas 3 características, eu digo, o seu momento ideal de tratar a safena é agora, tá bem? Então, nem sempre que existe um problema na safena é necessário tratar. Quando não é necessário tratar, algumas vezes é necessário acompanhar. E aí isso eu recomendo para os meus pacientes que ele faça um acompanhamento com 1, 5 e 10 anos.
Quando eu tomo essas decisões em comum acordo com o paciente, após 5 a 10 anos, apenas 20% dos meus pacientes que eu não tratei, as safenas evoluíram e pioraram. E aí, neste caso, os pacientes acabaram por fazer tratamentos. E em até 80% dos casos, o problema permaneceu do mesmo jeito, sem nenhuma piora. Portanto, o paciente, se desejar aguardar, ele pode aguardar, não é obrigado a fazer o tratamento de imediato. Tá bem? Então é isso. É muito importante, se você então tem um problema de varizes grossas, se elas estão nessas regiões que eu lhe mencionei, e se você tem dúvida, consulte com um médico especialista na área, pode ser um médico flebologista, faça exame de ecodoppler colorido, é muito importante que seja feito pelo seu próprio cirurgião. O exame tem que ser minucioso, avaliar as suas pernas desde o tornozelo até a virilha e em toda a circunferência para poder fazer um diagnóstico perfeito e a escolha correta de técnicas para o seu caso, tá bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.